Bem, gente, vocês estão felizes? Vocês querem me alegrar ou me entristecer? Vocês estão felizes? Estar com Cristo é infinitamente melhor, amém? Estar com Jesus é bom e por isso nós devemos estar alegres. Nós vivemos no mundo, gente, mas nós não somos deste mundo, amém? Nós não podemos viver esperando algo deste mundo, porque este mundo é mau e ele, infelizmente, sempre trará resultados para ele mesmo. O mundo trabalha para ele, nós trabalhamos para Jesus, amém? O mundo é mau, mas nós temos que aprender que neste mundo mau podemos sim viver em paz, viver bem segundo as sagradas Escrituras. João capítulo 15, o versículo que eu vou começar com vocês é o versículo 17. Se você achou, diga achei. Vamos ler junto aí, em nome de Jesus? João 15, versículo 17. Diz assim: Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós fez o quê, gente? Me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Diga graças a Deus. Essas palavras de Jesus têm uma profundidade muito grande. Ele diz com muita clareza: eles aborrecem vocês porque eu escolhi vocês. O mundo sempre vai andar, talvez a gente pense, parece que tudo coopere, parece que tudo dá errado só para mim, parece que as pessoas gostam de me atacar, mas o que Jesus está dizendo? Eles aborrecem a vocês por causa que eles estão contra mim. Então, mesmo quando andamos com Jesus, com fidelidade, com amor, nós temos que compreender que seremos aborrecidos por esse mundo, ou sofreremos com este mundo, porque estamos andando com Jesus. Quem anda com Jesus vai passar por essas situações. Vamos ser colocados como vexação, né? Vamos ser envergonhados, vão tentar nos apontar, nos julgar, e nós temos que aprender a lidar com essa situação. Tem tempos da nossa vida que nos falta às vezes algum pensamento lógico, porque Jesus disse: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Eu até anotei uma frase para falar para vocês: se nós estamos sendo amados pelo mundo, é porque tem algo errado. Se o mundo está nos amando, ou seja, se as circunstâncias, se o meu ciclo de amizade de pessoas que vivem no erro, que vivem no pecado, ou que talvez mentem, enganam, trapaceiam, são pessoas do meu ciclo de amizade, e essas pessoas eu tenho uma boa vivência com elas, é porque eu estou vivendo como um cristão que não defende a palavra. Infelizmente, eu estava meditando nesse texto e pensando como tem sido difícil os dias que nós vamos amadurecendo e vamos percebendo que vamos ficando cada vez mais rodeados de pouca gente. Cada vez mais sozinhos, cada vez mais distantes, porque o mundo ele vai agregar pessoas. Perceba que nos happy hours, se a gente fazer o seguinte: quem se lembra de Jesus depois daquele momento que ele pregou o Sermão da Montanha, bem conhecido, né? Jesus passou 3 dias pregando o sermão, aí a Bíblia fala que quando foi despedir aquela multidão que estava com Jesus, ele pergunta: viu, tem comida para dar para esse povo? E não tem, você sabe o que aconteceu, Jesus multiplicou pão e peixe e houve aquela alegria, amém? Só que, terminado de comer aquele pão, a Bíblia diz que eles tiveram que atravessar a margem para continuar a obra. Irmãos, quando a gente ganha alguém para Jesus, principalmente quando é um familiar nosso, nós não podemos parar de falar de Jesus. Amém? Você ganhou alguém para Jesus? Pastor, minha família já anda com Deus. Já ensinei aqui na igreja. Quem que é a nossa família? Quem que é a nossa família? Por exemplo, na minha casa tem eu, minha esposa e meus 3 filhos. Essa é a minha família. Aí eu tenho meus familiares, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Estes fizeram parte da minha família quando eu morava com eles. Depois que eu me casei, eu tenho a minha família. Por isso que a Bíblia fala: deixará o homem a sua casa, do seu pai e sua mãe, deixará a mulher seu pai e sua mãe, se unirão os dois e tornarão-se uma só carne. Por isso que nós temos que entender, uma vez que os filhos escolheram casar, nós não podemos mais agir como se fosse família. Por exemplo, na minha casa, eu pego no pé da minha filha por qualquer coisa.
Por exemplo, ela chega e deixa o calçado jogado na sala. Alguém já passou por isso com seus filhos em casa? Já ou não? Deixou o calçado jogado. Como é que você fala? Fulano, vem aqui pegar agora esse calçado, porque você deixou jogado. Aqui em casa tem regra, e as regras são conduzidas assim. Depois que ela casou, você chegar na casa dela e falar assim: por que você deixou esse calçado jogado? Você está certo ou você está errado? Você está errado, porque não é mais tua casa, já não é mais da tua família. Você pode até talvez dar um incentivo, falar sem falar. Quem já falou sem falar? Falar nas entrelinhas, né? Você pode falar sem falar, mas a gente não tem essa demanda. Mas por que eu estou explicando isso para você? Porque tem momentos que a gente acaba tomando partido em coisas que não é para nós. Por isso que está descrito: o mundo vai nos odiar. E se o mundo está me amando, ou seja, pastor, o senhor quer que eu esteja brigado com as pessoas? Não quero que ninguém esteja brigado. Mas é natural que quando alguém vai falar, por exemplo, imagine assim, eu acho que alguns já devem ter passado por isso. Eu me lembro quando me converti, que algumas pessoas, eu trabalhava com obras, então você deve imaginar, as pessoas não têm muito respeito nem temor de Deus. Não são todos, tá? Não estou generalizando. Mas havia algumas pessoas que, mesmo sabendo que eu era de Jesus, que eu era cristão e sou cristão, amém? Algumas pessoas começavam a falar assim: olha que mulher bonita, no celular. Aí às vezes, irmão, vamos falar a verdade, sejamos nós sinceros, quem não é tentado? Diz a palavra, todo homem é tentado, sim ou não? Homem ou mulher, independente, todos são tentados. Só que assim, eu estou lutando contra a minha carne, vencendo todo dia, amém? Aí vem o enviado do diabo, irmão. Eu falo assim com brincadeira, mas vem alguém com a intenção de fazer você descredibilizar a palavra que está no seu coração. Ou seja, você vai criar o quê? Quando aquela pessoa for mexer com uma coisinha errada na tua frente, ela vai falar assim: vamos sair de perto desse crente aqui, porque ele não gosta. Alguém já passou por isso? Eu já passei. Ele não gosta. Viu? A pessoa passa pela frente: o pastor Ed passou por mim aqui. Assim, você viu que ele é falso no seu... Irmão, a gente tem que tomar um cuidado com isso. Porque às vezes, irmãos, a gente vai ser mal falado mesmo. Irmão, e quando alguém falar mal da gente, quando você está com a razão, hein? Quando você está na palavra, você tem que ficar feliz ou triste? Feliz. Porque atacaram Jesus fazendo bem. Se eu estou fazendo bem, eu também vou ser atacado. Eu vou passar por essas situações na minha vida. Deu para entender? Então, na minha casa, na minha família, eu já tenho todos com Jesus. Mas eu não parei de lutar, porque ainda tenho familiares que não são de Jesus. E eles vão olhar o exemplo da minha família. Eles vão notar aquilo que Deus fez dentro da minha casa. Então o seu exemplo da sua conduta, não só o caráter de ser trabalhador, de ser honrado, pagar as suas contas, isso é muito bom, é muito positivo, mas melhor ainda do que isso é você viver como um cristão. Quem vive como um cristão, a conduta, a prática, a maneira de viver é diferente. Tem pessoas que você chega perto dela, que ela traz luz. Você conversa com a pessoa faz você ficar feliz. E não é só porque é uma pessoa extrovertida ou conta uma piada, é porque essa pessoa tem a presença de Deus com ela. Amém, gente? A palavra, ela enobrece o coração do ouvinte. Por isso nós temos que entender, se o mundo está gostando demais de mim, ou eu estou gostando, sabe aquela, já viu falar do flertar? Se eu estou flertando com o mundo, ou o mundo está flertando comigo, flertar é tipo assim, trocando olhares. Se eu estou começando a gostar de certas coisas que eu não deveria, que eu sei que aquilo não é viável, não é uma coisa hábil para um cristão, então eu tenho que tirar isso da minha vida. Porque senão eu vou começar a ser amigo do mundo. E quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Deu para entender até aqui? Então eu vou ler de novo só o versículo 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrece. Ou seja, quando você está talvez passando um aborrecimento, porque você anda com Jesus, Jesus está dizendo assim, você está passando por isso, mas antes disso chegar ao seu coração para entristecer você, ele entristece a mim. Porque estão tentando impedir o amor de Deus, a vida de Deus em você. Então não fique chateado. Não fique pensando que é contra você. E se vierem ataques ainda mais pesados, como vieram contra Jesus, entenda, Jesus está sofrendo. Se é para sofrer, você está sofrendo ao lado de Jesus. Você está com Jesus. Amém? Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, o mundo vai amar aquilo que é dele. Tem uma frase americana, não sei se é um pastor, eu estava até vendo esses dias sobre essa frase, que diz assim, gansos que têm a mesma plumagem, eles voam juntos.
Por exemplo, você vai ver aquele que é parecido com você, você vai começar a se aproximar dela. Agora, é meio estranho você ver, por exemplo, você não vai ver o pato andando junto com o leão. Você vai ver? Porque uma hora o leão vai ter o quê? Vai ter fome, vai fazer o quê, irmão? Ele vai alimentar-se daquele pato. Então a gente tem que entender que nós temos que andar com os nossos iguais. Eu sou de Jesus, não é excluir outras pessoas, mas certas coisas nós fazemos juntos, mas chega um certo momento que vai ter uma separação. Até aquele ponto você pode levar amizade, tratar bem, respeitar, amém? Ser respeitoso, tratar com zelo, ser uma pessoa amável, amigável, que não dá mau testemunho, amém? Agora, chegou para... até aqui você pode falar, daqui para frente eu não dou crédito não. Sexta-feira, como é que o pessoal fala na sexta-feira? Sexta agora, o pessoal, muita gente recebe 13º, né? Tem gente, pastor, sextou, hoje é o dia de tomar uma. Alguém já ouviu isso? Nessa hora a pessoa não vai falar isso para você, porque ela conhece você. Ela sabe que você já não é dessa prática. Você não tem essa conduta. Ou seja, neste local, quando tiver esse tipo de assunto, você vai ser aborrecido. Isso aí não bebe, isso aí não tem vida. Porque você é um trouxa, porque você não sei o quê. Ali entra o momento que nós seremos aborrecidos por amar a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente tem que reconhecer que há lugares que não quer nada com crente. Há lugares que não querem nada com quem é de Jesus. E às vezes a gente passa praticamente 24 horas do nosso dia com gente que não quer nada com Jesus. Tem pessoas do trabalho, pessoas que você vai trabalhar. Você pode ser um empresário que vai trabalhar para alguém que não tem fé em Cristo, que não crê em Jesus. Você pode lidar com tanta gente maldosa que você tem que estar sempre preparado. Amém? Preparado mesmo, coração, para não se deixar levar. Porque se o mundo está ficando muito meu amigo, é porque tem alguma coisa errada na minha vida cristã. A minha vida com Deus está errado o negócio aqui. Não é para ser desse jeito. Se o mundo está me aborrecendo, é porque eles estão vendo que eu estou andando na contramão deles. Amém, gente? Mas todos falam que não tem problema. Pastor, namorar, ter a esposa e ter mais 2 namoradas. Meus amigos têm. Nessa hora você sai da conversa? Sim ou não? Eu saio, porque isso aqui é uma coisa ilícita, uma coisa que desabona a palavra de Deus. Então isso aqui não é para mim. Pastor, mas todos fazem. Eu já ouvi, não é culto para homens, né? Mas é para todo mundo. Eu já ouvi homem falar assim: homem não nasceu para ter uma mulher só. E ainda usam o Salomão. Viu o Salomão? Tinha 1000. Você tem uma e não dá conta de uma, irmão. Para comprar sapato, comprar roupa, cuidar da casa, é tão difícil. Imagine 1000. Só que o contrapartida o Salomão era milionário, né, irmãos? Ele era multibilionário. Ele tinha condições de sustentar todas elas. Porém, entretanto, todavia, como que ele terminou? Bem ou mal? Terminou mal, irmãos. A pessoa que acha que conseguirá fazer coisas que desagradam a Deus sem nunca ter resposta, uma hora vai vir a resposta. Então nós temos que sempre, onde nós estivermos, nós vamos ser sempre da contramão. Nós vamos sempre estar contra aquilo que é contra a palavra de Deus. E Jesus disse o quê? Então, gente, fiquem tranquilos que se vocês são aborrecidos, não se preocupem, porque é por causa de mim. Quem está com Jesus, diga amém. Então é normal que até familiares batam de frente com você. Não tem familiar que fala assim: você é dizimista? Você vai tanto para a igreja? Para que isso? Para que 1 hora de culto? Meu Deus, você vai 3 vezes na igreja? Meu Deus, para que isso? Até mesmo familiares. Ou seja, nessa hora você respeita o pai, respeita a mãe, respeita o irmão, respeita todo mundo. Mas chegou num dado momento que vai ferir a sua fé. O que é ferir a sua fé? Por exemplo, existe uma pessoa passiva. A pessoa passiva é aquela que aceita tudo. Por exemplo, tem uma situação que você não pode aceitar. A pessoa fala: porque eu vou fazer uma coisa errada aqui, mas você não conta para ninguém. Você não faça errado perto de mim, que eu vou contar. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu vou ficar mal. Você não vai ficar mal, você vai falar a verdade. Pastor, mas eu não quero ser o cagueta, então não façam coisa errada perto de mim. Por quê, pastor? O senhor vai ficar derrubando? Não, a Bíblia fala: se teu irmão pecar contra você, vai lá e chama ele, faz o quê? Troca uma ideia com ele: irmão, você fez isso, isso e isso. Você para com isso, porque senão você vai cair. Se a pessoa tornar a fazer, faz o quê? Lembra que Jesus disse? Aí você chama mais gente, né? Chama ali os sábios, chama ali os anciões, chama o sacerdote. Não escutou? Aí você conta: a pessoa aquele ali não quer nada com nada. Tem coisas que a gente não quer fazer, mas é necessário.
Ah, mas não vão gostar de mim. Ah, pastor, eu conheço muita gente, irmãos, que ela, quando tem que falar alguma coisa, ela não fala. Tem coisa que tem que ser falado, não tem? Tem ou não tem? Porque, irmão, é fácil o pastor chegar aqui no altar. Eu, esses dias, até falei com um irmão, tem um pregador bem conhecido no Brasil, que ele chega e fala assim: oi, lindo. Vocês sabem quem é? Então tá bom, já sabe, né? Ah, porque Deus mandou falar para você que você é isso, porque você é aquilo. Ai, porque se Deus deixou você ver, ai, porque é para você. E Moisés no monte, olhando a terra prometida, você viu, Moisés? Não vou te dar. Quer dizer, é contra a palavra de Deus. Tem coisas que vão na contramão da palavra e nós não podemos aceitar. Se é contra a palavra, pula fora. Mas se eu perder a amizade, eu prefiro amizade com Jesus. Quem quer amizade com Jesus? Você vai fazer-se inimigo do mundo. Se quer ser amigo de Jesus, você vai ser inimigo do mundo. Vai ter pessoas que vão estar andando, entre aspas, com Jesus, que vai ficar bravo com você? Vai ter pessoas que acham, mas que fique claro, esse aborrecimento é porque você está andando na plenitude de Deus, não é o religioso. Uma vez eu atendi um caso, o marido falava uma coisa, mas a palavra diz que ela tem que ser assim, pastor. Só que esse homem usava a palavra para poder atacar a esposa. Mas quando a palavra era para ele, não, isso aí não, pastor, é que você não pode, né? Quer dizer, sempre a palavra é para alguém. Tem gente que usa a letra da Bíblia para poder aplicar para o outro, mas não aplica para si. Aí você vai falar com a pessoa, ela vai gostar? Vai gostar? Não vai, porque você vai abrir a verdade. Então, se somos aborrecidos pelo mundo, é normal. Estamos vivendo no que é verdade. Se você é aborrecido pelo mundo, segundo o que estamos aprendendo, então é coisa boa, não é coisa ruim. Agora, se está tendo um laço de amizade com o mundo, é porque tem algo errado na tua vida. Aí você não vai ganhar nem você, porque a Bíblia fala, o que adianta o homem conquistar tudo no mundo? Gente, tem pessoas que têm uma facilidade para fazer amizade, né? Que primeira conversa 5 horas sem parar. Né? Não é gostoso conversar? Eu gosto de papear, eu gosto de conversar, mas tem gente que faz tanta amizade que se falar, pastor, se eu hoje precisar de 1 milhão, eu consigo, tenho muitos amigos. É bom ter amigos ou não? É bom ter amigos. O grande problema é, você tem muitos amigos, mas não tem salvação. Por isso que Jesus disse, cuidado você que ganha tudo no mundo e acaba perdendo a sua própria alma. Sabe o que é perder a alma? Ai, pastor, se eu falar ele vai ficar triste, se eu falar ele não vai gostar. E, gente, não é para ninguém querer ser juiz de ninguém. Diga assim, eu não sou juiz. Se você não é juiz, quer dizer que eu não posso querer dar sentença que as pessoas têm que fazer, mas eu tenho que falar a verdade. Como que eu falo a verdade? Agora entramos na mensagem. Vai comigo a João 4. Gente, essa mensagem aqui é muito conhecida, eu não vou me apegar muito aos textos, tá? Muita leitura. João 4, versículo 6. Somos aqueles que vivem no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu queria que você repetisse. Eu vivo no mundo, mas eu não sou desse mundo. Ou seja, você tem que viver essa vida neste mundo como se já vivesse com Cristo. O Paulo disse, eu estou mortificado, meu corpo está mortificado, porque eu vivo para Cristo. Amém? João 4, versículo de número 6. Aqui é o encontro de Jesus e a samaritana. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, leia comigo, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha um pouquinho, pastor. O que tem aqui, irmãos? O encontro de vidas. Jesus, santidade pura, amém? Samaritana, pecado puro. Por quê? Até alguns historiadores dizem que as pessoas que iam procurar água, ou quando elas apareciam assim no meio do dia, eram pessoas que não estavam dispostas a ouvir a verdade sobre o pecado delas. Há até uns estudos que dizem que essa mulher samaritana estava vivendo um pecado muito grande. Nós vamos ler depois, conhecendo um pouquinho da história, vamos ter a percepção de que essa mulher
poderia muito provavelmente ser uma mulher que vivia da vida de prostituição. Não quer dizer que fosse, não está escrito isso, mas a vida que ela conduzia demonstrava que ela vivia uma vida de pecado. Então ela sai ao meio-dia, que é a hora que o sol está muito quente, então ninguém saía naquele horário. Se então Jesus está passando por ali, porque Jesus está indo fazendo a obra, passando por ali, e encontra a samaritana tirando a água também do poço. Jesus encosta no tanque de Jacó, porque está com sede, e começa uma conversa. Só que os samaritanos não falavam com os judeus. Já percebeu que tem crente que não fala com outra pessoa que não é da religião dela? Quem já viu crente que não fala com pessoa de outra religião? Ah, pastor, aquele ali é do espiritismo, aquele é da macumba, aquele é católico. Ô, meu irmão, nós não temos acepção de pessoas. Amém, irmãos? Nós temos que aprender que no momento oportuno, se somos de Jesus, mesmo estando nesse mundo, nós temos que lutar para que essas pessoas também conheçam o Cristo que eu conheço. E a minha forma de reagir, nenhum encontro é por acaso. E este encontro que Jesus tem com essa mulher, acontece algo importante. Porque ela fala assim, viu, mas, ô Jesus, nós não conversamos, nós não trocamos ideia, porque na nossa classe, cultura, nós não nos falamos. Quem lembra da cultura brasileira outrora, hoje já tem, vamos dizer que venceu grande parte, mas se lembra da cultura antigamente, quando alguém se convertia ao evangelho, se batizava nas águas, se tornava um evangélico, assim por dizer, essa pessoa acabava de arrumar briga com talvez toda a família, todos os amigos, pessoas do trabalho, e às vezes tinha gente que tinha que fazer o quê? Ficar caladinho, senão até perdia até o trabalho. Alguém é dessa fase? Pastor, eu passei por isso. Quando eu contei lá em casa que eu me batizei nas águas e agora eu sou cristão evangélico, uma pessoa que segue o evangelho, você deixou da nossa religião, você não presta mais. Nós não temos isso, amém, irmãos? Religião não salva ninguém. Por isso que nós temos que mostrar o amor de Jesus. Só que nesse encontro, ela já demonstra que não quer trocar ideia com Jesus. Ela mostra que não quer falar com Jesus, porque ela já tinha algo cultural que samaritano não fala com judeu. Jesus era judeu. Então o encontro aqui acontece muito sério, porque Jesus vem até o tanque e ele não tem como tirar água, e a mulher está lá tirando aguinha para ela poder beber, e Jesus então usa aquilo ali. Irmãos, nós temos que aprender a ser usados por Deus, em pequenos detalhes. Se Jesus ficasse esperando ali, ou talvez ficasse calado, não vou falar com essa mulher, às vezes a gente faz isso. Alguém já foi tocado pelo Espírito Santo para conversar, para puxar um assunto e você ficou calado? Já passou? Eu já passei por isso, já passou? Eu tinha que ter falado, eu tive oportunidade e não falei, eu fiquei com vergonha, não sabia o que falar. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo o quê, irmãos? Com a palavra. Põe para mim na tela a primeira carta de Pedro, por favor. 1 Pedro 3,15. Olha o que o Pedro fala para nós aqui. Primeira carta de Pedro, 3, versículo 15. Você pode ler na tela comigo? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso. Antes que alguém saiba, o seu coração tem que estar sempre cheio do Senhor. Você tem que estar sempre em santificação, sempre separado do mundo. Porque se você estiver alienado ao mundo, você não vai conseguir pregar a verdade. Vamos dizer que eu sou um mentiroso. Como é que eu vou pregar contra a mentira? Deu para entender? Eu tenho que estar em santificação onde? No meu coração. Eu tenho que estar firme com Jesus no meu coração. Aí o que eu faço? Aí diz, e estais sempre preparados para responder de que jeito? Sai daqui, sua judia, sai daqui, seu samaritano, sai daqui, seu pato-branquense, sai daqui, seu beltronense. Tem essas coisas acontecendo? Acontece isso às vezes, sim ou não? Sim, a samaritana está tocando Jesus. Sai daqui, Jesus. Nós não falamos com vocês. Nós não trocamos ideia, nós não somos amigos, não. Sai daqui. Aí você veja, o que o Pedro ensina para a gente? Responda sempre de que jeito? Mas foram ásperos comigo, pastor. A pessoa me xingou de crente sem vergonha. Ele vai ver, ele vai me pagar. O que está escrito aqui? Responda com mansidão. Fazendo o quê? Tendo temor a qualquer que vos pedir o quê? A razão da esperança que há em vós. Então, o que gera essa esperança no nosso coração, gente? O que alimenta a nossa fé? É a palavra que está onde? No coração. Então, a pessoa que chegar até nós, ela vai receber o quê? A confissão da esperança que eu tenho. Ah, pastor, mas algumas pessoas acreditam que se for lá procurar fulano, vai conseguir encontrar a pessoa que morreu. Não é o assunto de hoje, mas você sabe que tem gente que acredita que vai lá falar com alguém e a pessoa vai falar com a pessoa que morreu e vai voltar a falar com ela.
Só que nós temos uma palavra, nós sabemos da palavra, nós temos uma palavra de praxe, né? A Bíblia fala do rico e do Lázaro. Lembra que está escrito, ó, quem está lá não vem para cá, quem dá não vai subir de novo, não tem o que fazer. Nós temos que sempre ter o quê? A viva esperança, a viva palavra. Se eu tenho palavra, eu não vou ficar calado. Imagine Jesus agora, sabendo que ela não quer ouvir as palavras dele. Jesus quer trazer salvação, amém? Amém, gente? Ele quer salvar, mas ela não quer salvação. Pergunta com resposta. Você conhece pessoas da sua família que não quer salvação? Você conhece? Eu conheço. Que tem gente que se eu falar de Jesus é capaz de me apedrejarem. Se eu falar de Jesus é capaz de me baterem. Amam muito o sobrinho, o primo, o irmão, mas não amam o Jesus que eu amo. Só que eu tenho que aprender a saber, a ter mansidão para falar de uma maneira que abra o coração da pessoa sem atacar. Diga graças a Deus. Só que às vezes a gente quer alfinetar, a gente quer atacar ou excluir. Quando a pessoa não quer, a gente às vezes vira as costas para a pessoa, não vira às vezes? Não quer, não vou falar mais. Só que não é esse o nosso papel. Entenda, não é você obrigar a pessoa, mas é no momento oportuno. Foi a samaritana que puxou o assunto e ela falou assim, nós não falamos com o judeu, hein? Nós não conversamos. Aí Jesus fala com ela, voltando novamente lá no 16, lá no versículo 16, João 4,16, há aquele encontro, Jesus conversa com ela, ele fala, se você pedisse água para mim, você soubesse que eu posso dar água viva para você, e aí tem aquele encontro, aí diz assim, disse Jesus, vai e chama o teu marido e vem cá. Olha um pouquinho, pastor, Jesus, irmão, ele não precisou fazer muita coisa, porque tem pessoas, irmão, que se ela vê um milagre, ela já começa a acreditar em Jesus, sim ou não? Só de ver. Tem gente que se ouvir falar de Jesus, acredita. Não tem gente que acredita, irmão, que se colocar um pé de coelho na chaveira vai ficar rico? Sim ou não, gente? Tem gente que acredita que se colocar uma ferradura atrás da porta vai evitar o mal olhado. Tem gente que acredita que se colocar uma cabeça de um jumento lá, de um boi lá na frente da chácara, vai impedir que o bicho entre para dentro, para que aquela terra seja próspera. Quer dizer, tem gente que acredita em tudo. Então veja que Jesus, irmão, ele não dá uma pregação. Mulher, porque você é prostituta, porque você é isso. Porque, vamos falar a verdade, quer coisa pior do que alguém pegar no pé nosso quando a gente está errado? Quer coisa pior ou não? Tem coisa pior que alguém fala assim, você fez isso, e é verdade, você faz o quê? Que raiva, mas você não tem o que fazer, porque você está errado. Só que Jesus não apontou o pecado dela, Jesus não condenou o pecado dela, inclusive Jesus trocou uma ideia com ela, como se ela fosse uma pessoa que fosse do meio dele, ele não tratou desprezando ela, e ele disse, viu, vai chamar teu marido. Jesus conhece os nossos pecados? Sim ou não? Jesus conhecia o pecado dela? Jesus atacou o pecado dela? Não. É diferente. Quando a gente acha o erro no outro, a gente já quer executar, não é assim? A gente já quer executar o erro. Você fez errado, agora você vai pagar. Já com Jesus não. Ele quer nos ajudar a livrar-nos do nosso erro. Ele quer nos ajudar a sair do erro, amém, irmãos? Essa é a vontade de Jesus para nós. Olha o que acontece, versículo de número 17. A mulher respondeu e disse, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Olha um pouquinho, pastor. Você entende que a impressão aqui não é só os 5 maridos, ou 4 maridos, ou 7 maridos. Jesus usa um numeral não para especificar 5 pessoas, mas a vida de promiscuidade de deitar com vários. Amém, irmãos? Vários homens. Então Jesus entendeu a necessidade de falar. Agora, quando ele abre esse assunto, ele não fala que ela é pecadora, ele só fala assim, é verdade, você não tem, né? Porque todos que você já se deitou, nenhum deles era seu. Quer dizer, se não era dela, era de outra pessoa. Eram pessoas que procuravam ela para poder ter relacionamentos extraconjugais, dos quais não firmavam relacionamento. Mas pastor, pode ser também, posso usar da exegese para poder te falar, imaginamos por exemplo que ela teve 5 homens na vida dela, mas puxa, teve 5 homens e nenhum valorizou, tem alguma coisa aí que está errada, ou seja, já viu falar com o dedinho? Já viu falar? Está com o dedinho podre, só escolhe errado, quer dizer, porque ela está amando o mundo, as coisas do mundo eram tão agradáveis que ela queria aquela vida. Tem gente que não quer sair do erro, e vamos falar a verdade, é tão doloroso saber disso, que há pessoas da nossa família, ou melhor dizendo, familiares, até da família, que não querem sair do erro.
Só que à medida que elas vão nos conhecendo, como andamos com Jesus, as palavras, a nossa vida vai trazendo uma liberdade para aquela pessoa entender que precisa de Jesus. Aí acontece no versículo seguinte, versículo de número 19, disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Precisou pregar muita coisa, gente? Precisou apontar pecado? Não. Ela reconheceu quem era Jesus pelo simples fato dele falar: você não tem marido, e o que você já teve também não é seu. Ou seja, aquele momento, aquela hora oportuna, olha a sabedoria, irmãos. Jesus conhece todas as coisas, mas não se esqueça que ele veio como homem. Ele não lia a mente de ninguém. Deu para entender? Aquele horário, aquele momento oportuno não era para aquela senhora estar ali. Deu para entender? Não era para ela estar ali naquela hora, não era aquele momento específico. Ou seja, Jesus já conseguiu ler a vida dela. Não tem gente que dá para ler a vida dela sem ela falar nada? Tem como não tem? Tem gente que você vendo os traços, o caminho que ela escolhe, os amigos que ela tem. Não tem um ditado que diz de mamãe? Lembra que mamãe dizia? Me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Quer dizer, a comunidade de pessoas que ela tem do ciclo de amizade mostra o tipo de pessoa que ela é. Você não vai ver o pastor andando com pessoas de má índole. Você também não deve andar com pessoas de má índole. Ah, mas pastor, como é que eu vou ganhar as pessoas de má índole? Entenda, Jesus quando chegou, ele chegou para fazer o quê, irmão? Uma obra de Deus. Há pessoas que você vai ganhar para Jesus, que você vai ter que olhar para elas sem enxergar o erro que ela tem. Porque se você olhar para o erro dela, você já repugna. Você já vai querer voltar para trás, porque você não vai gostar do erro, porque o erro ele é feio, ele é sujo. Mas se você olhar com o amor de Jesus, você traz a palavra que traz libertação. Naquela simples palavra a mulher disse: Senhor, verdade que tu é profeta. Quer dizer, o Senhor sabe da minha vida sem eu te falar nada. Quer dizer, quem já chegou num culto, o pastor está pregando, não conheço nada do que aconteceu no teu dia, e você escuta exatamente aquilo que, puxa vida, como é que o pastor pregou aquilo que eu precisava ouvir? Alguém se lembra da conversão? Lembra que você falou: puxa vida, aquela palavra foi direto que eu precisava ouvir. Pastor, esse homem é de profeta. Não é que ele é profeta, o Espírito Santo coloca palavras em nossa boca. O Espírito de Deus estava sobre Jesus. Jesus falava pelo Espírito, amém, irmãos? Não foi que a Bíblia fala que quando ele foi batizado nas águas, o Espírito encheu ele? Não foi o que está escrito? Então veja que nós que somos de Jesus, vamos saber falar na hora certa, colocar a palavra certa. A pessoa se arrependeu. O que aconteceu aqui? Aí ela começa a falar: Senhor, tu é profeta e tal, mas assim, os nossos antigos aqui de Samaria dizem que adorar a Deus é para adorar no Monte Gerizim, mas vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. Como é que é esse negócio aí? Aí Jesus fala aquela célebre palavra: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então o que Jesus falou para ela? Ensinando. Irmão, tem diferença quando a pessoa quer aprender. Você quer ensinar para quem não quer aprender, você vai só jogar a palavra? Já ensinou alguém que não quer aprender? Você está só jogando, saliva fora, você está perdendo o teu tempo. Você está ensinando quem não quer aprender. Então Jesus, quando ela pergunta: então tá bom, Senhor, como é que faz para adorar a Deus do seu jeito? O que Jesus fala? Olha, para adorar a Deus não tem lugar não, filha. O Pai quer que você adore com verdade, que você seja sincera. Se é em casa, se é na rua, se é no trabalho, se é debaixo do chuveiro, onde você estiver, onde você passar, se você fizer uma oração ainda que seja mais simples, dentro do carro, se for com verdade, o Senhor ama essa pessoa. Quem ora com verdade, quem ora em espírito. Que não ora só porque está precisando, mas é uma pessoa que busca a Deus. E nessa hora Jesus está fazendo o quê, irmão? Agora Jesus está pregando, porque agora ela quer aprender e Jesus quer ensinar. Quem entendeu, diga amém. Ensinar quem não quer aprender, dá murro? Sim ou não? Ensinar quem não quer aprender, irmão, é a mesma coisa de falar com a porta. A pessoa não quer. Mas quando ela entende que é de Deus, ela começa a falar: puxa, isso aqui é para mim. Quem entendeu, diga amém. Vai agora no versículo 28. Versículo 28. Tem aquela conversa, eles ali então, só para a gente não ficar perdido na história, os discípulos voltam, porque os discípulos, quando Jesus vai até o tanque, os discípulos vão buscar comida na cidade. Jesus fica no tanque e os discípulos voltam agora nesse momento e vê a cena. Olha que coisa séria. Os discípulos viram a cena de Jesus
e uma samaritana. Primeiro, não é comum um homem falar com uma mulher em praça pública, sendo que essa pessoa não tinha nenhum tipo de relacionamento parentesco, nem amizade, nenhum tipo de amizade. Irmãos, se para os dias de Jesus, Jesus com uma mulher samaritana que ninguém conhecia, ficou estranho para Jesus? Me ajuda, gente. Se você está de longe, você não acha estranho? Porque na cultura era estranho. Não era normal uma mulher se encontrar com um homem em praça pública sem ter um interesse. Então, irmãos, Jesus não se preocupou. Agora entenda, irmãos, homem e mulher, tanto mulher quanto homem, irmãos, sempre tem que estar às claras. Nunca pode ficar sozinho com outra pessoa que não seja alguém, um familiar, um filho, uma filha, esposa, mãe, irmã. Tem que sempre ter alguém junto. Sempre tem que ter alguém. Amém, irmãos? Isso aqui é uma adentro, uma mensagem. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Mas Jesus podia ser mal visto. E ele foi mal visto por esses irmãos? Não. Eles chegaram e não condenaram. Jesus está falando com a samaritana. Porque, vamos falar a verdade, quem que é a referência dos discípulos? Então, o que aconteceria ali naquela hora? Jesus perderia a sua credibilidade. Então, tem coisas, irmãos, que se a pessoa não for santa, ela perde a credibilidade. Eles sabiam que Jesus era santo, o Filho de Deus. Lembra que Pedro disse? Tu és o Filho de Deus. Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, foi o próprio Senhor que te disse isso. Eu sou o Filho de Deus, é isso que ele quis dizer em outras palavras. Ou seja, naquele encontro tinha um propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Ficar exposto para alguém condenar ele? Porque não está escrito que nós estamos lá em Hebreus 12, eu acho, ou Hebreus 2, agora não vou me lembrar, que fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E nós temos que fazer o quê? Se há testemunhas que não são do Evangelho, que não são de Jesus, com essas eu tenho que ficar mais atento ainda. Se os da fé já é difícil, imagina os que não são da fé. Já pensou, por exemplo, você fala assim, tudo bem, com cautela, com amor, a paz, irmão, Deus te abençoe em nome de Jesus, vai dar tudo certo, porque o Senhor é contigo. Aí do nada encontra você, aquela pessoa que está evangelizando, encontra você xingando. Você é o filho do capeta, filho do diabo e não sei o quê. Espera aí, você acabou de fazer o quê? Perder a credibilidade. Não perca a credibilidade na sua casa, amém? A senhora é de oração? Continue buscando a Deus, mostre que a senhora é de oração. A senhora é de oração? Continue mostrando que você é de oração. Não perca a cabeça, continue na onde? Na palavra. Achou ali, irmão? Hebreus 12, 1. O pastor está ninja de Bíblia, hein? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o que eu tenho que fazer? Deixamos tudo que é tipo de embaraço e até mesmo os pecados que estão longe, perto. E está onde o que, irmãos? O pecado nos rodeando. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, nós temos que trilhar com fé, entendendo que nós não podemos dar mau testemunho, porque o mau testemunho pode gerar um problema e impedir que a pessoa conheça Jesus. Só que aquele encontro ali foi momentâneo para que houvesse mudança para aquela mulher. Gente, vamos falar a verdade, aqueles que agora já andam com Jesus, você sabe muito bem que quando a gente aceita Jesus, a primeira coisa que a gente quer é fazer o quê? Fazer que todas as pessoas que nós amamos também conheçam Jesus. Esses dias o irmão Marcelo falou comigo, ele tem trabalhado lá no bairro Planalto, nossa igreja lá no Planalto. Ele falou, pastor, estou muito feliz. Eu falei, o que foi, irmão? Estou muito feliz, pastor, porque está indo minha família. Está indo minha mãe, minha avó, estão indo lá no culto, pastor. Eles estão indo lá me ver pregar, mas eles estão vendo um pastor. Eu falei, glória a Deus. Não está indo ver o filho, não está indo ver o neto, não está indo lá para ver o sobrinho, está indo lá para ver o homem de Deus, pregador. Não está indo para ver o Marcelo que quebrava a vidraça jogando bola. Está indo para ver o homem de Deus. Olha o exemplo que você tem que dar. Aconteceu uma vez o Marcelo, pastor, se fosse pela minha mãe eu nem estava aqui mais, pela minha mãe eu nem na igreja estava. É um exemplo. Hoje o que está acontecendo? A mãezinha dele está indo lá com ele. É o exemplo, irmão. O exemplo, irmão, já viu o ditado, água mole em pedradura, tanto bate? Ou seja, a palavra vai entrando, uma hora a pessoa faz o quê? Ela amolece, uma hora ela vai se quebrantando, uma hora ela vai aceitar. Quando você não dá, mau testemunho. Deu mau testemunho, você tem que começar tudo de novo. Agora você entendeu aqui, né? Jesus encontrou os discípulos, eles trouxeram comida e aqui acaba a conversa. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. Presta atenção, ela foi buscar o que naquele tanque, naquele poço? E o que ela fez com a água? Olha para mim. A partir do momento que você encontra Jesus, você tem que deixar
tudo que parecia importante para trás, para viver daquilo que realmente é importante. Qual que é a importância da mulher sair meio-dia? Calor de lascar, irmão, no desertão. Calor de 50 graus. Ela foi buscar água, irmão. Qual que é o interesse? Voltar com a água para casa. O que ela faz? Ela deixa o cântaro com a água ali e vai sem água, vai sem cântaro, esquecendo de tudo, porque agora ela tem um interesse. Qual que é o interesse dela? Versículo de número 29. Ainda deixou o cântaro e foi à cidade. Disse àqueles homens, quais homens eram, se eram homens do conhecimento dela, se eram homens, fraudulentos, não sei dizer quais são, mas são pessoas que ela tinha contato. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Olha um pouquinho para mim. Todos esperam a vinda de Jesus. Quem espera a volta de Jesus? Nesses dias eles esperavam que o Messias, o Salvador, viesse. Eles receberam Jesus como Salvador, mas não creram. Então essa samaritana chega e fala para aqueles: gente, acabei de encontrar um homem, olha, e eu acho que ele é... Irmão, como que ela presumiu que era o Cristo se Jesus não falou nada que era o Cristo? Olha para mim. Quem já foi na padaria, no mercado, em qualquer lugar, que você fala assim: muito obrigado, Deus abençoe, a pessoa pergunta: você é crente? Nunca perguntaram se é crente? Tem alguma coisa errada acontecendo aí. Já te perguntaram: você é cristão? Você é evangélico? Escuta, você está lá trabalhando com louvor. Nossa, eu gosto de louvor, você é crente? Sou. Deu para entender, irmãos? Jesus falou que ele era o Filho de Deus? Não. Mas aquilo que ele estava fazendo demonstrou: esse homem é diferente de outros homens. Porque todos os profetas, quem lembra dos profetas de outrora? Os profetas, Elias mandava fogo. Como que Jesus fez, irmão? Amou. Jesus deu uma palavra. E essa mulher voltou: puxa, esse sim veio para resolver, porque esse aqui não é o que ataca, esse aqui veio para salvar, ele não me condenou meus erros, ele me ajudou. Quem entendeu, diga amém. Você viu que o primeiro encontro, e até marquei uma coisa para falar aqui, ela reconheceu que ele era o Cristo. Como? Pela conduta. Pela sua conduta, as pessoas vão identificar se você é... Quer ver, vou usar uma palavra assim, não vai me interpretar mal, pelo amor de Deus. Se você escuta alguém falar assim: nossa senhora, o que você identifica que a pessoa é? Fala. Vocês não vão falar comigo? Por quê? Porque a pessoa que ela tem a prática da religião do catolicismo, elas creem em santos. E ela diz: nossa, não sei o quê, nossa, não sei o quê, nossa, não sei o quê, porque ela crê que aquilo vai ser algum benefício para ela. Nós não devemos atacar, amém, gente? Amém? Não devemos atacar, temos que amar Jesus e olhar só para Jesus, e no momento certo ela vai deixar o cântaro, ou vai deixar a imagem para trás. Amém? Mas no momento certo. Agora o fato é, ela conheceu que era Cristo de que jeito, irmãos? Pela conduta. Então a sua conduta vai mostrar se você realmente é convertido ou não. Se você é de Jesus ou não. Ah, pastor, mas eu tenho uns deslizes. Irmão, nós temos que aprender a ser como quem? Como Pedro, que tirava da espada para poder arrancar a orelha de alguém? Nós temos que ser como Paulo, que matava crente? Nós temos que ser igual quem? Igual o pastor Jefferson. Tem que ser igual quem, irmãos? Igual a Jesus. Ele é a base de exemplo. Ele é a peça fundar. Ele é tudo. O conceito, a base, o fundamento é Cristo. Por isso que nós temos que entender, não é como o mundo pensa, porque se eu faço igual o mundo queria que fizesse, por exemplo, o mundo reagiria a uma situação ruim desse jeito, aí você reage diferente, mostrando que você é uma pessoa que anda com Jesus. Mas se você reage igual o mundo reage, que diferença que você tem do mundo? Ou seja, você é exatamente aquilo que Jesus acabou de dizer para nós. Se estão atacando você, é porque você é meu. Amém? Estão atacando você, é porque você é meu, fique tranquilo. E você vai ser atacado até o fim, vai ou não vai? Jesus disse: todo dia, pegue sua cruz e me siga. Todo dia. Para andar com Jesus. Como é que você perdoa um negócio desse? Eu sou de Jesus. Ninguém entende. Essa pessoa é louca. Essa pessoa... Mas pensa numa mulher burra, pastor. Pode falar o que for. Eu sou de Jesus. Por que eu sou de Jesus? Porque Ele falou direto no meu coração. Não foi carne, não foi sangue, não foi o pastor, foi o Espírito Santo que testificou que Ele é o meu Salvador. E isso traz total diferença. Gente, olha o desfecho dessa mensagem. Versículo 29.
Vinde e vede um homem que disse que tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Leia, saíram, pois, da cidade, foram ter. Os homens que ouviram aquilo ali, se era de boa índole, se era de má índole, se era para atacar Jesus, se era para poder confrontar Jesus, eu não sei. Eu só sei que a pregação daquela mulher incrédula fez um monte de gente atrás de Jesus. Você está entendendo? Irmão, olha a diferença. Irmão, essa mulher era discípula de Jesus? Não, ela era convertida, batizada nas águas, arrependida dos seus pecados. Mas ela conheceu alguém que é de Deus de verdade. Então, quando você conhece alguém de Deus de verdade, irmão, aquela pessoa proporciona para você, irmão, um pedacinho do céu. O amor de Deus é apresentável pela vida daquela pessoa que anda com Deus de verdade. Amém? Para a gente terminar, prometo. Gente, eu queria falar do 31 em diante, mas eu não vou ter tempo, porque fala da ceifa e os ceifeiros. Jesus até explica algo sobre o que ele falou com a samaritana, mas eu não vou ter tempo, em outro dia eu falo. Vamos diretamente ao versículo 39. Deu para entender até aqui, gente? 39, diz assim, ó, vamos ler. E muitos dos samaritanos daquela cidade bateram em Jesus, apedrejaram Jesus, creram nele. Quem que foi trazer aqueles homens até Jesus, irmão? A samaritana, que talvez, como disse, talvez era uma prostituta, vivia uma vida devassa, que ela viu alguém de Deus de verdade. Ela falou, vai lá falar com aquele homem lá. Olha só um pouquinho. A Adriane deve ter visto uma mensagem que a gente recebeu no grupo WhatsApp da igreja, ela também tem o WhatsApp da igreja para responder. E aí uma pessoa falou, pastor, fulano, que é da igreja, mandou falar com o senhor, que o senhor ora para as pessoas ser curadas. Que bênção, amém? Porque tem pessoas que indicam pessoas de Deus, ó, vai lá na igreja lá, o pastor faz uma oração por você, viu? Assista aquele culto do pastor, que começa, vai assistindo lá, que você vai aprender de Jesus, amém? Irmãos, tem pessoas que vão indicar Jesus, irmão. Claro, nós somos seres humanos falhos, errantes, mas as pessoas estão sempre mostrando quem? Jesus. Quem é de Jesus apresenta Jesus. Essa mulher, sem conhecer muito, quem acha que conhece pouco de Jesus? Você acha que o pastor, eu conheço, eu preciso melhorar, eu preciso me aprofundar. Ela não conhecia muito, mas o pouco que ela teve com Jesus já foi suficiente para um bando de homens querer andar com Jesus. Agora eu pergunto para você, irmãos, tem 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, pastor, até hoje não ganhei ninguém para Jesus. Tem alguma coisa aí que está? Ou seja, eu estou ficando meio amigo do mundo, né? Eu estou ficando mais amigo do mundo do que das coisas da palavra de Deus. Tem alguma coisa que está errada, eu tenho que avaliar a minha vida. Por fim, versículo de número 40 agora, né? Aí diz, perdão gente, desculpa, vou ler de novo 39 que eu não terminei. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Por quê? Pela palavra de quem? Você entendeu que essa palavra não é uma pregação? Quem entendeu que não é uma pregação? Você entendeu que não foi uma pregação? Ela fez o quê? Ó, nós viemos encontrar Jesus porque essa mulher disse que este podia ser o Cristo. Porque o encontro que ela teve fez ela entender que este é o Cristo. Então por isso que nós estamos vindo. Sabe que lindo que vai acontecer quando você andar com Jesus com todo o seu coração? Você vai ganhar a tua família para Jesus. Você vai ganhar os amigos do seu trabalho para Jesus. As pessoas, vizinhos, amigos vão conhecer Jesus através da sua vida. Sua família, seus familiares vão querer conhecer o Jesus que você conhece. Veja, você não precisa ser o pastor. Essa mulher era discípulo? Não, mas ela era uma mulher que conheceu Jesus. Quem encontra Jesus, irmão, nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Eu até marquei aqui, ó. Esse é o nosso dever de falarmos de Jesus. Ela não sabia pregar, mas ela falou quem era Jesus. Ó, Jesus está ali, ó. As pessoas vieram, e esses que vieram, está escrito quantidade, de uma maneira assim, nós não temos um número específico, mas a Bíblia fala muitos. Quando eu entendo muitos, irmão, se a gente for fazer um cálculo, 15, 10, 12, era bem já um número razoável para quem nunca tinha falado do amor de Deus antes. Deu para entender, gente? Então muitas pessoas que só pelo fato de falar, vamos para a igreja, vamos buscar a Deus, vamos lá que nós vamos orar, tem um pastor que ora e abençoa a gente, vamos lá em nome de Jesus. Aí a pessoa vem e essas pessoas começam a crer em quem? No pastor, na igreja, em você. Ela começa a crer em Jesus. O fato é, nossa família e familiares vão andar com Jesus quando eles conhecerem o Jesus que você serve. Como você vive, como você anda, como você determina segundo as Sagradas Escrituras. Aí você vai começar a ver um trabalho ter efeito, quando você é uma pessoa que anda com Jesus. Amém? Continuando, aí diz, este testificou e disse-me tudo quanto tinha feito.
Indo, pois, ter com ele os samaritanos, aqueles que não tinham contato, nem sequer para conversar, rogaram que ficasse com eles quanto tempo, gente? Olha um pouquinho o pastor, irmão, aqueles que queriam que Jesus fosse morto, apedrejado, fala, Jesus, fica mais um pouco. Irmão, tem crente que já ganhou gente para Jesus, que aquela pessoa que você ganhou está mais firme que você. Diga misericórdia. Ô, pastor, tem gente que está mais firme que eu. Que bom que você está firme, amém? Mas tem gente que está mais firme que você. O que está escrito aqui é, Jesus, já que nós conhecemos o Senhor, ensina mais. Quem quer aprender mais de Jesus? Irmão, tem gente que não quer aprender mais, e por isso, irmãos, tem um dito popular, ninguém vai ficar bravo comigo, tá? É só um dito popular. Tem um ditado que fala assim, ó, que a gente aprende, ninguém sabe desse, e morre inteligente. Ah, lembrou agora? Aprende, acaba fazendo o quê? Morrendo sem conhecimento. A gente vem para a igreja e morre sem entender qual era a vontade de Deus na sua vida. Já era para toda a sua família estar com Jesus, mas faltou sabedoria de Deus para poder lidar com a situação. Faltou dar bom testemunho. Faltou ser exemplo. Ah, pastor, mas eu não sabia que era assim. Sabia, só não aplicou. Por isso que está descrito, olha, Senhor Jesus, fica mais um pouco. Irmão, é tão gostoso quando você vê um novo convertido. Quem fica feliz quando vê uma pessoa, eu quero me batizar, eu vou descer as águas, eu quero conhecer esse Jesus, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Você apresenta o Senhor da tua vida e essa pessoa fala, agora, esse é o meu Senhor. Isso é uma alegria, irmãos. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Amém, gente? Olha que lindo o acontecimento. Aí diz, muitos mais creram nele, ou seja, agora outros estão chamando outros, porque mais outros homens vieram e também começaram a crer nele, por causa do quê? Presta atenção, que agora essa palavra não é dos homens. De quem que é essa palavra agora? De Jesus. Jesus ficou 2 dias ali, eles chamaram mais pessoas, e Jesus fez o quê, irmão? Agora Jesus fez o quê, irmãos? Agora ele pregou. Agora ele alimentou essas pessoas com o evangelho. Lembra que aprendemos no primeiro versículo que a gente leu? Lembra? Que nós temos que amar uns aos outros. Isso é evangelho. Jesus começou a ensinar o evangelho para os samaritanos. E outras pessoas começaram a ouvir e começaram também a crer. Então, quando a pessoa vai dando um espaço, aí você começa a pregar, aí você vai incentivando. Mas o primeiro momento, já viu aquela frase que fala assim, ó, a primeira impressão é a que fica. Você chega no culto, o pastor sempre pregando a palavra, ensinando, sempre trazendo o recado de Deus. Puxa vida, essa igreja é uma igreja que prega a palavra. Essa é uma impressão. Ó, não tem muita pirotecnia, mas lá você vai no culto, você aprende. Amém? Você aprende, porque Jesus vai ensinando você. Então aprenda com ele. Por fim, e diziam à mulher, por favor, bem alto, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Diga graças a Deus. A pecadora cheia de erro, que apresenta Jesus de forma indireta, sem perceber, faz agora que os homens falam, viu mulher, não vá se gabar. Antigamente, lá tinha um irmão lá fazendo Rio Grande, que ele fala, pastor, não é querer me gambar. Tem gente que traz a glória para quem? Eu sou pastor dessa igreja, eu já batizei muita gente, que eu já fiz muita coisa, eu sou isso, porque eu já fiz, porque eu já aquilo. Irmãos, o que esses homens falam, mulher? Eu agradeço pelo teu convite, agradeço pelo que você fez, só que agora nós não estamos mais no que você disse, nós estamos no que Jesus falou. E o que interessa de verdade é ver as pessoas converterem e quererem conhecer mais a Jesus e não o pastor, não a igreja. A igreja vai ser um ponto de contato, vai ser um local de adoração, mas ela tem que conhecer Jesus. Durante a mensagem, você entendeu um propósito na sua família e familiares? Enquanto eu meditava nisso aqui, para pregar para vocês, eu entendia, Deus, eu preciso ser mais exemplo. Eu preciso aplicar mais a palavra, eu preciso ter cuidado no falar, cuidado no agir, cuidado nas ações, cuidado porque a gente pode passar o tempo e se tornar um crente, como que eu posso falar assim, como a Bíblia fala, um crente frio. Você conhece, quando você fala assim, tal fulano é frio, o que nós pensamos quando uma pessoa é fria? Me ajuda aí. Fala qualquer coisa que você achar que pode ser. Quando uma pessoa é fria, o que ela é? Distante,
Alguém mais falou? Pode falar alto, irmã. Não toca no coração, não mexe, não tem, sabe, vida. Pessoa fria, irmãos. Então, nós temos que aquecer as pessoas com aquilo que Jesus fez em nós. E eu posso não ser perfeito, você pode não ser perfeito, mas o que Jesus fez em nós mudou o nosso jeito de pensar. Mudou nossa maneira de viver. E é isso que nós temos que aprender a ensinar. Não é condenando, é aprendendo com Jesus, que Ele vai dar sabedoria para você ganhar um ateu. Vai ou não vai? Vai dar sabedoria para você dar ganhar aquele que está lá, talvez, arriando despacho na encruzilhada. Vamos ganhar essas pessoas? Como a gente vai ganhar se a gente está se equiparando ao mundo? O mundo fala assim, comigo bandido bom, comigo é bandido morto. Fala assim porque não é filho, porque se fosse filho não era bom que matasse o filho. Quer dizer, que tipo de crente é esse? Nós temos que trazer vida, amém, irmãos? Temos que trazer vida. Ah, pastor, mas a gente tem uma ideologia. Não, nossa vida é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos viver a palavra de Deus. Ah, tomara que fulano morra. Não, tomara que fulano conheça Jesus. Amém? Ah, eu quero que esse fulano, ele pague o que ele fez. Jesus, que essa pessoa se arrependa e possa alcançar um lugar no céu junto comigo. Já pensou chegar no céu e falar assim, olha para a pessoa do lado e fala assim, você aqui? Fala aí. Fala, você veio? Eu não acredito que você veio. Aí Pedro fala assim, viu, você fica e você vai. Mas eu tenho que ficar, não, você vai sair. Irmão, cuidado, que às vezes a pessoa que a gente mais condena é a pessoa que vai chegar primeiro que a gente. Quem já leu na Bíblia isso? Leram na Bíblia já ou não? Cuidado, porque os 12 apóstolos estarão sentados em posições de altura, pois posições dos quais eles receberam por ter andado com Deus com fidelidade. Você anda com Deus, vai ter uma posição de honra para você. Amém? Ganhe almas para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Para ficar no coração, vivemos no mundo. Você pode falar com a sua boca? Vivo no mundo, mas não sou do mundo. Ou seja, neste mundo eu tenho que viver como se eu estivesse lá. Amém? Viva neste mundo como se você estivesse com Jesus. Aí você é separado. Se você vive para fazer igual todo mundo faz, aí não muda nada, né? Chegou o dia que o povo vai curtir. Você já percebeu que chega essa época final do ano, a pessoa fica meio doida? Sabe o que a expressão quer dizer, né? Que as pessoas, meu Deus, a pessoa não vê a hora de sair de casa, porque ela quer bagunçar, quer curtir. Ah, eu estou cansado, quero dormir. Sai do trabalho e vai bagunçar. Vai entender um negócio desse, né, irmão? Já viu esse negócio aí? A pessoa fica meio avoada, não, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que mais. Hoje vai ficar aberta a loja, eu tenho que gastar meu 10º. A pessoa fica, né, apavorada para as coisas. Irmãos, nada muda se você não mudar. Você tem que mudar teu parecer, tem que mudar as tuas atitudes. Se no mundo está todo mundo louco, a gente está em paz. Amém? Está todo mundo apavorado. E agora? E agora? Agora vai ser como foi sempre, Jesus na frente. Jesus no controle. Quem entendeu, diga amém. Curve a cabeça.